Olá pessoal, beleza? Eu sou o professor Ariel Marcelino e no vídeo de hoje a gente vai fazer um react da participação do Super Xandão no Flow Podcast, onde ele comentou sobre terraplanismo e o formato da Terra. Essa é a segunda vez que eu estou gravando esse react, a primeira vez o áudio não saiu, tomara que dessa vez dê tudo certo, pelo amor do universo. Então, vamos lá. Fala pros outros que a Terra é plana, caralho. Sim, mas a Terra plana é uma questão assim... A discussão da Terra plana, ela surgiu... Porque o Super Xandão, quando ele pisou na Terra, ela ficou plana? Não, pior que não é. Essa é uma das melhores explicações da Terra plana que eu já vi até hoje. A questão da Terra plana é que é o seguinte, tá gerando muita polêmica hoje em dia aí, né? A Terra plana é um assunto que voltou a surgir aí no ano de 2015, mais ou menos 2015 pra cá, voltou essa discussão. Só pra deixar claro, galera, eu não quero nenhuma treta com o Super Xandão. Deus me livre criar polêmica com o último herói da Terra, tá? Mas como ele comentou aqui, que a gente já viu, ele comentou que a troca de ideias é uma coisa importante, então eu tô aqui pra trocar ideia. Beleza? Né? O problema, rapaziada, é que o Xandão fala pra vocês assim, existe aquela lavagem cerebral, a gente aprende a vida inteira que a gente tá vendo uma bola molhada giratória e que a gravidade segura tudo aqui, entendeu? Ou seja, nesse exato momento a gente tá aqui no Flow e a gente tá assim, ó. Tá tudo girando, a gravidade tá segurando a bola aqui assim, a água, os oceanos, tá tudo segurando. A gente tá a 150 milhões de distância do Sol, né? De quilômetros do Sol. Famoso argumento que se a gente pegar uma bola de futebol ou qualquer outra bola e derramar uma água com uma garrafinha, a água não vai ficar retida na bola, né? Mas isso é meio que óbvio, né? É meio complicado a gente comparar uma bola de futebol com um planeta. A gente sabe que a gravidade que ambos exercem é extremamente diferente, né? A massa da bola é infinitamente menor que a massa de um planeta, então a gravidade vai ser diferente também. Não dá para comparar, pelo amor de Deus. E a questão de girar é pura inércia, né? A gente está girando e não sente nada. A gente só sente quando existe uma aceleração, uma diferença de velocidade. Até aqui, normal, né? Então, assim, tudo isso é muito complicado, porque as pessoas começaram a questionar sobre a Terra plana, que já é uma coisa antiga, os povos antigos sabiam que a Terra era plana, inclusive eles conseguiam fazer previsões. Aqui, mais ou menos, né? Se sabe lá na Grécia Antiga e tal, Eratóstenes, desde 200 anos antes de Cristo, que a Terra já tinha noção que a Terra era redonda, né? Inclusive o próprio Eratóstenes já chegou a calcular a circunferência da Terra, né? Então, mais ou menos. Vamos lá, vamos continuar. Através dos astros, das estrelas, com base no modelo de Terra plana, porque quem se movimenta são os astros e não a Terra. Bom, aqui é verdade. Os antigos tendo, sei lá, imaginando que a Terra fosse plana ou redonda, eles conseguiam fazer certas previsões, tá? Principalmente analisando o deslocamento das constelações no céu, certo? Porque as constelações, elas demoram um certo tempo para poder se deslocar no céu, alguns meses. Então, por exemplo, tinha constelações que eles associavam ao inverno e ao verão, as estações do ano, certo? Então, quando começava a aparecer certa constelação no céu, poderia ser sinal que estaria vindo o inverno. Então, fazer previsões, tanto terra plana ou esférica, ambos poderiam fazer apenas analisando isso. Conseguiam prever eclipses, catástrofes futuras que poderiam acontecer com base na movimentação dos astros. Catástrofe já é um pouco diferente, né? Não tem muito como prever um furacão ou um maremoto usando constelação e planeta, não. Aí já forçou a barra aqui um pouquinho. Né? Acima de nós. Então essa discussão ela ganha força, por quê? Porque quanto mais se fala sobre Terra plana, mais dúvidas são geradas, e quando as pessoas vão lá e fazem o teste empírico na prática... Isso aqui é importante. Tem que questionar e tem que ter dúvida mesmo. Independente se é terra plana ou terra esférica, geoidética e não sei o quê, tem que questionar tudo. Tem que ter um pensamento crítico e tem que ir atrás da informação e tirar essa própria conclusão. Isso aí tá certo. Pega uma câmera, por exemplo, e vai na linha do horizonte numa praia e dá um zoom de 50, 60, 100 quilômetros de distância e avistam embarcações, ilhas, coisas... Bom, aqui já tem outro problema, né? Ele tá falando, é diferente, a gente não consegue fazer uma prova que um planeta é esférico estando numa escala microscópica comparado a um planeta, né? O experimento que a gente consegue fazer aqui na nossa escala de tamanho é bem diferente do que a escala que o planeta é, então óbvio que as coisas não vão ser iguais, certo? Por exemplo, vamos ver se uma esfera pode reter água. Claro que não, a gente derrama uma água aqui numa bola e vai escorrer, né?
E isso não corresponde com a realidade de um planeta, por exemplo. E essa questão aí de ver o horizonte, né? Se esse argumento fosse válido, se a gente pegasse um telescópio e fosse para a praia, tá? Se a gente não consegue ver as coisas simplesmente pela limitação da nossa capacidade visual, se a gente pegasse um telescópio e fosse para a praia, a gente conseguiria ver a África, né? Bom, se um telescópio consegue ver a superfície da Lua com determinada nitidez, né, ver até crateras da Lua, ali do outro lado, ali na África não seria nada. Por que a gente não consegue ver, então? Então são esses tipos de coisas que a gente tem que pensar, né? Explicar isso usando a curvatura já é uma questão de lógica, né? Sumiria no horizonte. Coisas que deveriam estar abaixo da linha de curvatura e deveria ser impossível de avistá-las, as pessoas estão avistando. Então isso gera dúvida, entende? E começa a discussão. E aí fica essa questão, né? Do lado do globo a gente tem as pessoas. Vocês podem ver, quando vocês veem um vídeo no YouTube de uma pessoa falando mal de terra plana, ela não fala sobre o modelo de terra plana e não coloca esse modelo contra o modelo do globo. Ela fala mal das pessoas que estão... Perfeito! Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui, ó, pegou um ponto perfeito. Gente, quando a gente vai dialogar com as pessoas que pensam diferente de nós não temos que atacar as pessoas. A gente não tem que atacar a pessoa. A gente tem que conversar com os argumentos das pessoas. Certo? Assim, tipo, a gente trocando informação, trocando argumentos, assim a gente constrói o conhecimento. Isso é diálogo, dialética, tá? Tô atacando a pessoa, tipo, terraplanista é burro, não sei o quê. Tô atacando a pessoa, mesmo se a pessoa for convencida, mesmo se tu conseguisse convencer ela que a Terra é uma esfera, mesmo se convencesse e ela soubesse que ela não ia confessar. Ela não ia admitir que ela estava errada, porque ia mexer no orgulho da pessoa. Ela ia até o fim falando que a Terra é plana, mesmo no fundo sabendo que é esférico. Porque tu não pode atacar a pessoa, tá? Então, atacar o argumento dela já é uma coisa complicada, porque a pessoa, por causa do ego, né? Então, de jeito nenhum, gente. Sempre que a gente vai conversar com alguém, a gente tem que ter muita humildade, certo? Até porque não é todo mundo que tem acesso à informação que a gente tem hoje em dia, né? Lembrando que muitas pessoas no Brasil ainda são, inclusive, analfabetas. Então é bem complicado a gente julgar as pessoas como burras por causa disso. Isso eu concordo 100% com o Xandão. Estão falando sobre terra plana, tenta denegrir a imagem das pessoas. Fala que são pessoas burras, atrasadas, que vivem fora da realidade, mas não vão ao centro da questão. Eles não respondem perguntas práticas sobre o assunto, entendeu? Então tem muita coisa legal a respeito do assunto terra plana. É por isso que o Xandão sempre recomenda vários canais lá sobre terra plana. O canal, por exemplo, Sem Hipocrisia, do Martins, é um excelente canal. Um dia, se vocês tiverem curiosidade, né? Para vocês irem até lá e verem o conteúdo, ele explica coisas fantásticas sobre terra plana, como funcionam as coisas na terra plana. E quando você passa a estudar o modelo da terra plana, você vê que aquilo se encaixa como uma luva na sua vida, que faz sentido. Sismólogos, né? Pessoas formadas aí já em áreas específicas, que fazem análise, por exemplo, de terremotos, né, que são os sismólogos, eles dizem que só faz sentido a sismologia na Terra plana. Que eu acho complicado, né? Porque a gente sabe que terremoto é consequência de movimentos das placas tectônicas e maremotos e afins, e isso está de total acordo com a Terra esférica, né? Com a Terra geóide. Inclusive a questão do manto, o movimento e tal. Isso aí eu já não entendi muito bem, não. Entendeu? Na Terra Globo existem coisas que não se encaixam, a matemática não encaixa, entende? Então existem várias coisas legais para discutir a respeito desse assunto, né? Olha, eu sou bem leigo sobre isso, Sim. né? Mas a maioria das pessoas são. A minha percepção é que a Terra é redonda. Aqui é uma parte importante. A gente ter humildade intelectual. De dizer que é leigo, que não conhece muito sobre o assunto. Isso aqui eu vejo que falta muito na discussão de internet hoje em dia. A pessoa se baseia em nada, em fontes da sua própria cabeça, e argumenta e vai pra treta até o final, como se não houvesse amanhã, embasado em nada. Então a gente tem humildade intelectual de saber que não tem muito conhecimento sobre aquele assunto, e se permitir aprender com as outras pessoas é fundamental. É assim que a gente aprende, né? É assim que a gente consegue conhecimento. Porque, sabe por que eu vejo imagens e eu não acho que essas imagens são falsas. Sim. E eu acabo acreditando que ela é redonda, tá ligado? Sim. Eu já viajei muito de avião, eu sei que parece que é reto viajando de avião, você vê, né? Sim. Mas eu também já vi as explicações do porquê
dá essa impressão, né? Mas não sei, eu não sei. Hoje em dia eu diria que eu acredito que a Terra é redonda. Posso fazer só uma ressalva? Claro, pode ficar à A vontade. Terra, na verdade, a discussão não é se ela é redonda ou não. A Terra é... A altura, né? Dependendo da tua altura, tu vai ver o horizonte reto mesmo, o horizonte plano. Se tu fica em cima de um prédio, tu não vai ver a curvatura da Terra, obviamente. Mas agora, se tu tá com uma altura suficiente, por exemplo, na altura de um balão meteorológico, ou fora da atmosfera, como a Estação Internacional Espacial e tal, um foguete, tu consegue ver. É aquele mesmo esquema que tu tá numa bola. Se tu dá muito zoom, ela vai parecer plana. Né? Então isso é questão de altura. redonda, Perspectiva. porém plana. Uma pizza é redonda e ela é plana. Ah, entende? entendi. Ela é assim. Exatamente. A discussão é se a Terra é esférica. É um objeto tridimensional. Tá, ok, mas entendi. As pessoas elas já começam errando daí. E O que acontece se tu pegar um avião e der a volta no mundo? Tipo, É normal, é só você pegar o modelo Terra plana. Nós temos aqui um círculo, né? Nós temos a Terra no meio desse círculo e os aviões fazem as viagens nesse sentido aqui. Ou assim, ou daqui pra cá. As mesmas viagens de aviões que são feitas no globo são feitas na Terra plana, no mapa. É uma questão de olhar o modelo da Terra plana e entender o mapa, entendeu? tá. Por exemplo, só fazendo uma ressalva interessante no globo, Ô, Jean, bota aí na tela aí um modelo de terra plana pra gente olhar. Beleza, beleza. Vai lá, continue. no modelo Terra Globo, por exemplo, não existem viagens feitas no eixo norte-sul. Não, Mas não tem porque como você dar uma... Não tem o que fazer no norte e no sul. Não, ninguém atravessa a Antártida pra fazer. Então nós Como temos a assim? bola aqui, né? Nós temos a Lá bola, tem um por exemplo. problema de magnetismo. Norte, sul? Exatamente. É Como assim? Não quer dizer que não tem viagem dos Estados Unidos pro Brasil? Acho que eu não entendi, não. Isso aí que tá falando? Esse é um modelo... ele representa bem, dá pra entender o que o Xandão tá falando. Ó. Tá. É exatamente assim o modelo Terra plana. Nós temos a Terra ali no centro, os astros são bem menores, o Sol, a Lua, eles estão aqui abaixo do domo. Ah, chegou parte de magnetismo. Bom, claro que tem problema de magnetismo. No Polo Norte e no Polo Sul magnético da Terra, que por acaso é invertido com o Polo Norte e o Polo Sul geográfico da Terra, são os pontos de entrada e de saída do campo magnético, né? Então é normal que lá dê algumas influências, algumas coisas na questão de bússola do avião. Mas até aqui... As Por que tem um domo? E esses astros, isso daí é por conta da criação, né? Se você ler... Foi Deus que fez o domo. Exatamente, o Criador, isso. Tava demorando para chegar o domo, né? Domo complicado. Agora chegou na Terra plana clássica, né? Vamos ver. Foi por conta da criação. Ele Tá. fez domo. Ninguém entra ou sai da Terra. Caralho. Sim. E aquele negócio que foi pro Marte lá, aquele Chegamos na criação. Aqui chega uma parte que não tem como argumentar, né? Porque, tipo, fala que foi Deus que fez a criação e tal. Tipo, tu não tem como comprovar e nem como desprovar a hipótese que ele está criando. Por isso, aí a gente chama de pseudocientífico. A gente não pode comprovar nem desprovar, tá? Quer dizer, comprovar a gente pode, né? A gente já saiu da Terra e já foi para outros planetas e não tinha domo nenhum. Então, teoricamente... Mas que outra questão que é interessante a gente analisar é a percepção, tipo, é a questão de criação, questão religiosa aqui, né? Bom, vamos Aí continuar. que tá. Aí começa a gerar polêmica, né? Essa questão da NASA, tudo que o Xandão fala, né? Eu faço brincadeiras na minha live falando a respeito da NASA, por exemplo, falo que é uma fraude, porque é uma fraude, é propaganda. A NASA é muita propaganda. Porque as pessoas precisam entender é o seguinte, a gente vive num contexto de mundo onde tudo hoje em dia é interesse. Ninguém faz as coisas hoje em dia do ponto de vista de geopolítica, política, essas coisas, porque são bonzinhos. Existem interesses. Que a NASA é muito propaganda, mas que ela conseguiu fazer muita coisa espacial, Por conseguiu. trás das coisas. A NASA é uma agência espacial e não só ela, todas as agências espaciais do mundo inteiro recebem milhões, milhões e milhões de dinheiro por ano. Bilhões. Entende? Exatamente. Então, assim, eles têm um lucro muito exacerbado. É verdade. Em contrapartida, eles têm que mostrar resultados, supostos resultados das pesquisas que eles fazem. Então, eles entram com o lançamento de foguete, né? Que o foguete acaba sempre caindo no mar, que ninguém Melhor fala do isso que daí. cair no meu quintal, né? Melhor do que cair na terra. Se der não é pra dar problema, né? A precisão é impressionante, não é pra dar problema. Mas, se desse problema, é melhor dar problema no mar. Que nem bomba atômica, ninguém mais testa bomba atômica na terra, né? Joga no mar.
Bom, isso faz sentido. É só você acompanhar lá um teste ao vivo de um lançamento de foguete, você vê que ele chega numa determinada altura, se eu não me engano ali de 150 km ou 200, ele para, ele não consegue mais subir, e aí eles trocam, né, daí eles vão pro CGI, né, eles mostram a terra lá, a bola, como se tivesse sido avistada de fora, né, aquela Tava coisa demorando. bonitinha feita no computador. Então, assim, tem essa questão do dinheiro exacerbado que entra pra eles. Eles têm que mostrar resultados. Eles dizem que estão mandando, em 2024, estão fazendo projeto para mandar seres humanos para Marte. Eles falam que tem um robozinho lá em Marte, né? Em contrapartida, a gente vê que os testes que eles fazem são dentro aqui do Brasil mesmo, nos desertos, né, do Brasil. Os astronautas vão lá, eles fazem filmagens no deserto para simular um ambiente parecido com o de Marte, entendeu? E quando você pega uma foto, inclusive recentemente eu mostrei até na minha stream lá, saiu uma foto recente do pôr do sol de Marte e o pôr do sol da Terra, né? Não sei nem se ele conseguiria achar ali, mas tem. E, cara, você vê que é a mesma foto. Um pôr do sol aqui no Brasil, né, na Terra, e outro pôr do sol lá em Marte, entendeu? E você vê que, assim, você percebe claramente que é uma foto mexida. Então, assim, eu acho que é abusar demais da inteligência de uma pessoa, do bom senso dela, pegar uma foto feita em CGI, que dá pra perceber que foi feita por CGI. Exatamente, ó. Aqui do lado esquerdo a gente tem um pôr do sol aqui na Terra. E do lado direito nós temos o pôr do sol em Marte. E eles chegam e mostram essa foto pras pessoas e falam, olha só, vamos comparar aqui, ó, os dois pôres do sol, ó. Melhor, maiorzinho. O outro tá em Marte. E mais distante, ó. Mas veja, você vê claramente a semelhança nessas fotos. Qual o problema? Não entendi o problema. É bem parecido, né? Mas, tipo, inclusive dá pra ver que um Sol tá relativamente maior que o outro, né? Que é devido à distância que os dois planetas estão dele. Então, não entendi qual o problema aqui, não. Os dois planetas são planetas rochosos. A gente pode chamar de planetas telúricos também. A geologia é muito parecida mesmo. Faz sentido. Os dois têm relevo, os dois têm montanhas e tal. Então, tipo, eu não vi. Inclusive, os dois têm atmosfera. Não entendi o que ele encasquetou ali do problema de ser parecido. Mas vamos ver. Entende? Então, assim, o ponto que o Xandão fala é o seguinte, as pessoas precisam questionar. As pessoas olham para uma imagem dessa, as pessoas veem a NASA chegando com uma foto dessa e batem o martelo e dizem, é exatamente isso, não é bem assim que funciona, entendeu? Xandão, quando eu olho para essa foto, fica uma pulga atrás da minha orelha, entende? Eu questiono, para mim isso daí tem alguma coisa... Olha, eu acho que se o argumento é não confia nas instituições cegamente, eu acho que esse argumento é ultra válido. Você acha que a NASA é uma instituição boazinha que tá ali pro bem da humanidade? Não, é uma instituição governamental... Lucro. Que tá buscando burocracia, politicagem. É usada São interesses. É, exato. Questionar Eu concordo com isso pra caralho. importante, Agora, sim. quando a gente entra na parada Tem da que Terra ser questionar realmente isso. plana ou esférica, aí eu acabo... Acho que é too much. Eu acho que é legal a gente... Porra, nenhuma instituição é boazinha. Todo mundo tá aí pra fuder você. Sim. Fique esperto. Acho Sim, boa essa questionar. mensagem. Mas eu não consigo acreditar que a Terra não seja esférica. Eu ainda acredito nessa parada. Mas sabe por que isso acontece? Porque como você falou no início da conversa, você não foi pesquisar a fundo sobre a Terra plana. Pode ser. Eu falei pra você, entre no canal Sem Hipocrisia do Martins, é o convite que o Xandão faz. Eu não chego pras pessoas e bato o martelo e falo, olha, a Terra é plana e vocês têm que acreditar no Xandão. Eu tô fazendo um convite a você ir lá estudar o assunto, entendeu? Xandão disse que é plano e eu sei que é plano porque eu tô estudando sobre o assunto, entendeu? E na minha vida, quando... Importantíssimo isso. Tem que forçar ninguém a acreditar nada, né? Pelo amor de Deus. A gente tem que argumentar e a pessoa acredita no que quiser. Certo? Eu digo que é esférica porque eu estudei sobre o assunto também. Quando eu percebi isso, essa questão da Terra plana entrou na minha vida mudou ainda pra melhor. Foi muito melhor Que saber sentido? disso, entendeu? No sentido que a Terra plana pressupõe que foi uma inteligência que criou Ah, entendi. tudo aquilo. Existe um cara, uma pessoa que... Uma pessoa não, a gente não pode colocar uma pessoa, mas existe foi um design criador. inteligente, entendeu? Um criador, Tem exatamente. um propósito. Não é tudo ao acaso. Exatamente. Não é o caos. O caos é o niilismo. Isso é uma ideia que traz Conforto. conforto e coloca o ser humano como algo grandioso. Ó, a questão religiosa, de novo, entrando em ação. Mas aqui eu tenho um contra-argumento, porque ele acha que ser a cerejinha do bolo, que a gente ser especial, ser a Terra plana e centro do universo, é reconfortante para ele. Mas, em contrapartida, eu acho muito mais reconfortante, né, na minha opinião, ter o infinito. Infinitas possibilidades, infinitas curiosidades, infinitas coisas para descobrir. Isso me dá muito mais conforto do que imaginar que a gente vive numa coisa extremamente limitada. Então, eu acho que isso é uma questão pessoal também. Eu poderia imaginar, por exemplo, num criador que criou infinitas coisas para a gente descobrir, para a gente ir atrás, para a gente continuar se desenvolvendo
como sociedade, ciências, próprias criações divinas dele. Que nós somos a cereja do bolo da criação, entendeu? Então nós temos função, nós temos objetivo aqui nessa vida. O ser humano não tá aqui por acaso, a gente não tá aqui na dependência de que alienígenas venham com tecnologias do espaço e nos salvem da desastre, não é nada. Tudo de ruim que acontece, acontece aqui dentro, porque pessoas ruins fazem com que isso aconteça, Isso entendeu? eu acho Concordo. Tudo que acontece de ruim na humanidade é culpa dos humanos. 100% concordo com o Xandão de novo. muito foda também. Eu gosto muito desse papo. É muito legal. Mas, antes que as pessoas falem, a Terra plana é coisa de religião. Não, não tem nada a ver. A Terra plana, se você for lá um cientista e existe... Não tem nada a ver, mas falou de criação, falou de não sei o quê. Explicou o domo como sendo criação divina. Bom, beleza. Tem cientistas independentes que não dependem de verbas governamentais para realizarem os seus projetos, que estão se levantando atualmente e dizem que a Terra é plana, entendeu? Só que isso, é claro, isso não é mostrado com tanta... Né? Tu sabe quem foi o primeiro cara que assim, da era moderna, que propôs que a Terra é plana? Tipo, quem é o cara que tu olha assim, caralho, esse cara que manja muito pai de do terra plana? terraplanismo moderno. Pra mim, pro Xandão, o cara que mais gerou impacto na minha vida com essa questão da Terra plana, assim, inclusive foi o canal que eu te falei, canal Sem Hipocrisia, o Martins. É um cientista, um homem muito inteligente. Xandão tem o prazer de ter contato com esse cara. E assim, os estudos dele vêm de outros atores que falam, né? Inclusive tem um livro lá que se chama A Terra Não É um Globo. The Earth is Not a Globe, entendeu? Agora eu não vou me lembrar o nome do autor, mas esse Martins, ele tem ligações, estudos, né? Emendados em atores do passado, entendeu? Que já falavam sobre Terra plana. E foi ali no canal do Martins, o canal Sem Hipocrisia, que o Xandão entrou nesse assunto e ali minha mente expandiu muito mais, entendeu? Entendi. Foi um tipo... Chega no meu canal agora, hein, Xandão? Vamos ver o outro lado da moeda. Tamo junto. de conhecimento que conforme ia entrando pra minha vida, só acrescentava, entendeu? E a Lua? A gente foi pra Lua? Não. Não foi pra Lua também? Não. Não tem como. Tava não há demorando. como. De verdade, assim. Mas sabe que um cara que durante muitos anos brigou nessa tecla que talvez a gente não tivesse ido pra Lua também? Joe Rogan. Sabia? Mas depois ele falou, não, eu acredito. Eu não conheço. Joe Rogan ele é o nosso pai espiritual desse programa aqui. É? Ele é o gringo que fez a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Sim, entendo. E ele defendia essa até um tempo, mas depois ele mudou de ideia. É complicado, é o que eu falo pra vocês. Ali, do ponto de vista do Xandão, é o meu ponto de vista. As pessoas têm a liberdade pra ir lá, analisar, né, a suposta ida do homem pra Lua e tirarem suas próprias conclusões. Rapaziada, quando o Xandão vê aquele filme, o que eu vejo ali é uma encenação, é literalmente um filme mesmo que foi feito, entendeu? Por quê? Porque na época a gente tem que voltar no contexto histórico. Questão de Guerra Fria, os Estados Unidos contra a Rússia lá, né? Toda aquela disputa pelo espaço, né? Que a Rússia, inclusive, já tinha conseguido chegar até na frente dos Estados Unidos, tinham conseguido mandar uma cachorra lá, uma cadelinha, esqueci o nome dela agora, né? Que entrou em órbita lá, né? Supostamente teria entrado em órbita da Terra. E os Estados Unidos, de repente, do nada, chegou com essa ida do homem pra Lua. Até hoje, quando você para questionar, nenhuma outra agência espacial conseguiu repetir o feito dos Estados Unidos da América, que foi botar o homem na Lua. Só eles têm o monopólio da ida à Lua. Aqui, né? Se tivesse qualquer dúvida que fosse uma fraude a ida deles, a União Soviética ia ser a primeira a contestar, né? E não contestaram. E se tivesse essa dúvida, na verdade existe essa dúvida realmente, tem bastante gente que acredita que o ser humano ainda não foi para a Lua, só que essa questão não tem a ver com ser um domo, tem a ver com questão de logística mesmo, e achar que realmente foi questão de filme, CGI, que ele comentou ali, mas não é porque tinha um domo impedindo isso, tá? Mas acreditem, se tivesse qualquer suspeita que o ser humano não tivesse ido para a Lua, de verdade, a Rússia, a União Soviética, ia ser a primeira a contestar isso, porque foi ela que mais sofreu com essa consequência, né? Perdendo a Guerra Fria. Isso é muito estranho também, né? Existem várias agências espaciais no mundo. Por que só os Estados Unidos têm o monopólio da Lua, entendeu? A China Porque só eles tentando, né? Ah, mas exato, é aí que tá o negócio. Eles falam, é sempre esse joguinho, entendeu? Estamos tentando, né? Estados Unidos chega hoje... A China falou que tava tentando algo assim? Eles estão com um plano de chegar na Lua. Esse é o plano espacial da China. É porque assim, sabe, na minha cabeça, assim, vamos lá, tudo tem dois pontos. Na minha cabeça, veja, você tá falando... Eu não quero entrar numa com Super Xandão, não. Demorou? Não. Eu também não, pelo amor de Deus, fica trocando ideia. Treta com o último herói da Terra é o que eu não quero aqui, pelo amor de Deus. Mas a troca de ideias é extremamente saudável. Tá. A troca de ideias é extremamente saudável, é isso mesmo. Se liga, ó, é porque assim, por mais que seja tudo que esse lance de ir pra Lua aí não seja verdade e tal,
Aí a gente tem 2 pontos, na minha visão. Primeiro, qual que é o efeito prático de ir pra Lua se não for apenas mostrar que você foi pra Lua? Então, na época da Guerra Fria, faria sentido ter um estudo, uma parada assim, de ir pra Lua pra demonstrar superioridade científica. Sem dúvida. Aí faria sentido Perfeito. um cara, pô, caralho, quero chegar na Lua aqui primeiro, não sei o que e tal. Sem dúvida. Aí, hoje em dia, a gente não tem que ficar demonstrando cientificamente que uma nação é maior que a outra com uma coisa tão que não é prática, como ir pra Lua. Porque, assim, o que eu vou fazer na Lua? Perfeito. Vou mandar um cara pra Lua, chegou lá, maneiro, tô na Lua, e volta. Pra humanidade, o que isso traz de lucro, praticidade? Não faz muito sentido Sim. pra gente. Sim. Econômico. E aí, vamos dizer, ponto. e aí, esse é um ponto, na minha opinião. Sim. Acho que é por isso que ninguém voltou na Lua, tá, até hoje. Sim. E um segundo ponto é que, cara, mesmo que tudo que seja mentira mesmo, que eu não tô botando minha mão no fogo que aquele vídeo lá é real, nada disso. Sim. Pode não ser, foda-se. Sim. Mas assim, o que eu... E assim, eu também não estudei a fundo, mas assim, a matemática, na real, ela meio que me explica por que as coisas são esféricas. Sim. Tá ligado? Sim. Foi o que eu aprendi. Posso ter sido manipuladaço? Sim. Posso ter sido. Pô, É porque a honestidade matemática, por ser intelectual. extremamente exata, ela consegue ser encaixada em determinados contextos, né, em análise, que ela dá um resultado, ela gera uma resultante, só que pela exatidão dela, ela acaba errando em determinados momentos, entende? Essa, sim, é uma questão meio complexa. Porém, isso que você disse da matemática é interessante, porque quando você usa a mesma matemática, só que na Terra plana, Também começa funciona. a explicar, e muito melhor do que na Terra globo, entendeu? É por isso que eu tô falando, as pessoas, o defeito delas é não ir atrás e entender o que é Terra plana. As pessoas falam sobre Terra plana, elas não sabem nem a diferença entre redondo e esférico. E existem matérias tendenciosas que colocam lá de propósito, né? Terra redonda versus terra plana, já tá errado. Isso faz parte, eles fazem isso de maneira proposital para emburrecer a discussão mesmo, para as pessoas, para gerar um tipo de descrédito na discussão, entende? Então a discussão não é redonda, é esférica ou não. Então, assim, Eu também acho que o lance de... Vamos lá. Se eu Acho sou que um nem faz cientista que eu acredito que a Terra é esférica e eu sou e tem um cientista que acredita que a Terra é plana, uma pessoa ou Sim. 2 pessoas que acreditam nessa parada, Sim. eu acho que como você falou, o grande defeito dessa discussão inteira, Sim. e na verdade o motivo pelo qual essa discussão existe é porque um acha o outro idiota. Exatamente. O tempo inteiro. Exatamente. Os caras não desenvolvem Eles a não questão. colocam um modelo. Aí é que tá. Aqui a questão é porradaria. Acredito em terra plana, geóide, esférica, porrada. Ninguém quer realmente dialogar argumentos e ideias para chegar numa conclusão que vai agradar a todo mundo, né? É só, tipo, ataque pessoal. Ninguém argumenta com ideias, é ataque pessoal. É isso que eu sempre falo, gente. Não pode, pelo amor de Deus. Se tu vê alguém que não concorda contigo, tu não vai chamar a pessoa de burro ou coisa do tipo. Tu vai argumentar e mostrar o teu ponto de vista. Se ela não quiser, se ela não for adepta, se ela não se convencer, beleza, ela tem total direito de pensar como ela bem quiser, gente. Pelo amor de Deus, não precisa brigar por causa disso. Tá? Gente do céu. Vamos continuar aqui. Você não vê um cientista... De Terra plana você vê vários. Existem vários cientistas, vários canais no YouTube de pessoas que se levantam e dizem a Terra é plana e elas mostram o porquê. Elas vão desenvolvendo o modelo e... Mostram botando garrafa de água numa bola e botando uma régua no horizonte. vão mostrando pra nós como as coisas funcionam na Terra plana. Do outro lado, você não vê nenhum cientista, algum físico pró-globo, que venha com o modelo dele e faça um embate direto com algum cientista da Terra plana. O que você vê é o quê? Tem vários. Por exemplo, o canal do Café e Ciências, do Felipe Rime, comprou essa briga aí. Vários fazem esse diálogo. Por parte dos cientistas do globo. Uma ideia de escárnio pela Terra plana. Eu acho isso bem nocivo pra humanidade. Exatamente. Concordo. Mas por que a discussão Concordo. Terra plana ganha cada vez mais força? Parem e pensem um pouco. Se a discussão Terra plana fosse uma questão esdrúxula, uma coisa ridícula, vamos colocar em termos ridículos, que já houvesse conhecimento total das pessoas, por parte das pessoas, que a Terra não é plana, ela não estaria em alta como está hoje. Ela já teria sido, assim, derrubada desde o início, entende? Porque não há sentido as pessoas ficarem discutindo uma coisa que todo mundo sabe que é mentira, que seria mentira, entende? Mas se fosse verdade, já teria sido comprovado há muito tempo. Não ia ter essa questão até agora, né? A NASA não ia segurar uma coisa dessas, essa teoria da conspiração, por muito tempo, né? Inclusive, as pessoas tentar descomprovar isso é muito perigoso. Já morreu várias pessoas fazendo foguete caseiro para comprovar a Terra plana.
Isso é muito triste, é muito sério também. Agora não. As pessoas chegam falando que a Terra é plana. Algumas pessoas se interessam pelo assunto e vão lá buscar informações. Elas percebem que, opa, tem coisa errada. Alguém tá mentindo na história, entendeu? Porque quando você começa a pesquisar sobre Terra plana, você percebe isso, que tem alguém... Não precisa ser necessariamente mentindo, né? A pessoa pode acreditar em terra plana, em em forma de geóide esférica e acreditar. Não quer dizer que ela está mentindo, que ela está agindo de má fé. Tá? Isso é complicado pensar nisso também. Mentindo na história, entendeu? E você não vê o embate direto entre os dois modelos no sentido de mostrar a verdade. Você tá entendendo? Você não vê isso. Você vê canais ridicularizando a discussão, emburrecendo as pessoas, como eu falei aqui, de maneira proposital, colocando terra redonda em vez de terra esférica ou não, entende? Eles trocam a semântica das palavras, percebe? Então há toda essa questão. É muita questão de propaganda. E voltando na questão que você falou do homem para a lua em termos práticos, isso daí, quando a gente entende que o mundo gira em torno de interesses, a gente percebe que as agências espaciais precisam mostrar resultados para a humanidade. Para quê? Para que a humanidade tenha aquela euforia de que estamos descobrindo o espaço. Estamos avançando em tecnologia, né? Estamos nos tornando pessoas melhores, entende? Uma coisa assim. Quando na verdade ocorre o oposto, entendeu? Isso gera muito dinheiro, muito lucro para essas agências espaciais e eles supostamente realizam, né, os trabalhos deles, mostram uma imagem daquela como a gente acabou de ver ali, né, de pôr do sol em Marte, pôr do sol na Terra, e as pessoas olham para aquilo, batem o martelo e falam: olha que legal, né? Tem um robozinho em Marte que tirou foto lá do pôr do sol, é isso mesmo, a gente vai para Marte em 2024, né? O homem vai voltar para a Lua. Os Estados Unidos vem pra gente e fala que perdeu-se a tecnologia de que eles foram para a Lua. Não sei se vocês sabem disso, mas eles falaram que a tecnologia que foi utilizada lá, né, na primeira ida da Lua foi perdida e que eles precisam recuperar isso. Pelo amor de Deus. Olha a tecnologia que nós temos hoje em dia. Olha a maneira como o mundo está avançando. Falaram que perderam a tecnologia, assim, não faz o menor sentido isso, entende? Como que uma agência espacial perde a tecnologia que supostamente os levou para a Lua? O que você acha da SpaceX? SpaceX? Eu não vejo. Mais uma vez eu vejo como marketing. Mas você acha que eles não desenvolveram um foguete que sobe e desce mesmo? Não, isso é uma empresa. Foguetes existem. Mas daqui, não só existe, né? Aquele foguete pica que sobe e desce. Isso daí, tipo assim, que existe. Agora, entendi. Em termos de funcionalidade, se ele realmente cumpre com o que eles nos mostram que cumpre, isso é outra história. Pode crer. Entendeu? É a mesma coisa do foguete que as agências espaciais fazem o lançamento, entendeu? Existe que o foguete vai lá pra cima, entre órbita, a gente não vê isso acontecendo. Eu só duvido um pouco da capacidade dessas agências criar uma mentira tão grande. Sim. E manterem ela durante tantos anos. Eu não sei se eles são realmente capazes. Porque, o Xandão não deve mentir. Mas qual seria o propósito Experimenta mentir. A mentira, ela sempre tem ramificações. O propósito, a gente tava chegando nessa parte. Você faz colocar o ser humano como uma coisa sem importância alguma em meio ao universo. Colocar a Terra, né, o lugar onde nós vivemos, como uma coisa pequena em relação ao universo, em relação ao todo, isso faz com que o ser humano perca o seu sentido de individualidade. Ele perde aquilo que realmente preenche ele por dentro e faz ele sentir que ele tem algum valor. Quando você perde isso na sua vida... Aquela questão que a gente já comentou, né? Eu acho o contrário. Eu acho que justamente ter, infinitas possibilidades e curiosidades e coisas para descobrir é o que preenche a gente. Vida, isso é lavagem cerebral. Você fica apto a receber diversos estímulos de todos os lugares e você vira um boneco na mão do sistema. Você é levado de um lado para o outro, na dependência dos interesses do mundo. Que é o que acontece. Espaço, exploração espacial. Ora, nós não vemos, a gente não vibra quando sai um filme dos Vingadores, a gente não gosta de ver personagens atravessando o espaço, né, nessa luta lá intergaláctica. As pessoas gostam disso hoje em dia. Elas pensam que elas vão fazer isso um dia inteiro, que elas vão de um planeta para o outro, vão descobrir galáxias novas, entende? Percebe? Tudo isso são coisas, é um processo que acontece que cria um efeito dominó, entendeu? Pouco a pouco, o ser humano ele vai perdendo aquela sensação de que ele tem importância dentro de si e aí ele fica aberto para o mundo. Como assim? Descobrir uma galáxia é perder importância? Pelo contrário, dá mais importância pra gente ainda. Olha só, a gente descobriu outra galáxia. O que é mais importância que isso? Um Hellis primata, um planeta, ficar descobrindo galáxia. Quer, mais importância que isso? Meu Deus do céu. Minha opinião é totalmente a contrária nesse ponto. Acho que quanto mais a gente descobre, quanto mais coisa tem aí pra gente descobrir, mais importante a gente fica. Justamente ao contrário do que ele tá nos dizendo.
Vamos continuar. O que vem de estímulo pra ele depois no decorrer do tempo, ele aceita isso, entende? Fica fácil você manipular o ser humano. E um ser humano que é facilmente manipulável é um ser humano que você consegue extrair tudo que você quer dele. Percebe? Sim. Por isso que essas agências massa de espaciais manobra. têm esse lucro incrível por ano. Entende? Porque as pessoas, os governos vão lá e dão dinheiro pra eles, dinheiro nosso. Dinheiro nosso sai pra ir lá pra agência e eles ficam falando pra gente que eles estão levando foguete, que eles vão Pra levar, NASA. né, o ser humano pra Lua, pra Marte, essas coisas, entendeu? Em troca eles dão essa propaganda, essa falsa propaganda pra nós, vocês estão entendendo? Entendi. É uma maneira de explorar o ser humano, percebe? Então eles falam que querem avançar a tecnologia, mas na verdade eles querem mudar o mindset da humanidade. Sem dúvida. Claro, pra você condicionar uma pessoa a seguir o que você quer que ela siga, você tem que mudar a linha de raciocínio dela. Isso é lavagem cerebral. Por que quando você é criança, você entra na escola, a primeira coisa que a professora faz é pegar um globo, a Terra Globo, e coloca no seu colo e fala, ó, é aqui que você mora. Por que ela não pega os alunos, vai na praia e faz um teste de curvatura ao vivo ali? Para as pessoas verem que não tem curvatura. Ué, pode fazer. Pega um telescópio e vê se tem a África do outro lado. Por que ela não pega uma câmera e Já leva os ia alunos pra desbancar praia? Vamos fazer um a Terra teste de curvatura para realmente ver Né? se existe essa curvatura? Porque Bom. Também como se fosse fácil ir pra praia, né? Vamos pegar aqui pra... Complicado. Vamos continuar. na matemática do globo existe a curvatura, né? A determinados quilômetros de distância na linha do horizonte existe uma curvatura X, né? Então, por exemplo, Na verdade, fazer esse teste da praia aí só comprova mais a Terra esférica, né? Terra geóide, que é um globo. Porque as coisas vão desaparecendo porque justamente tem a curvatura. E se não tivesse a curvatura, a gente poderia ver a África, né? Então, o próprio argumento que eles usam para defender a Terra plana, na verdade, defende a Terra globo. Mas vamos lá. para 40 quilômetros de distância, na linha do horizonte da praia, existe uma curvatura de, por exemplo, 700 metros. Ora, se tem uma curvatura de 700 metros a 40 quilômetros de distância, então seria impossível você avistar uma embarcação ou uma ilha. Entendeu? E as pessoas vão lá, fazem testes, né, com o Nikon P1000, essas câmeras potentes, hoje ou telescópios, e avistam embarcações, cidades, ilhas. Tá entendendo? A 60, 70, 80 quilômetros de distância. Percebe? Mas será que não existe um fenômeno da matemática, da física que explica isso e É a aí gente só que não tá. sabe? É aí que tá. Não há resposta há? pra isso. Não há uma pessoa pro Globo que vá com algum terraplanista na praia e faça o teste legítimo e mostre pras pessoas onde está o erro. Isso não existe, entendeu? Então, Entendi. Aí que entra. Eu não sou É, isso Vamos. é que você capacitado falou. de- Eu também Vamos. não. Eu não- Me chama. A única coisa que eu vi de terra plana, assim, que eu achei que fosse ser mais sério, Sim. mas no fim das contas era uma zoeira fodida, Sim. foi um documentário do Netflix. Tá ligado? Dá pra ver. eu acho que eu ouvi falar. Mas foi um documentário tendencioso. eu acho assim, eles... é um documentário, igual eu falei, é um documentário que, assim, é sobre a Terra plana e tal. Sei. Aí mostra lá um dos principais caras desse daí, que é um Sim. americano lá, que Sim. faz uns modelos, não sei o quê. E aí, toda vez que o cara vai falar alguma coisa, tá com uma musiquinha, assim, de comédia e tal. Sim, Então eu já sem fiquei dúvida. assim, pô, isso aqui é feito de Escárnio. zoeira. Ironizando, É escárnio, é exatamente o que eu falo. Tu acha que um dos principais defensores da Terra plana ia fazer um documentário ridicularizando o que ele acredita? Complicado, né? Eu acho que não. Eu acho que simplesmente tira o seu pela culatra mesmo. Tipo, eles tentaram comprovar e acabaram se desmentindo. Né? Não faz sentido o cara que defende um negócio se se prejudicar ali. Bom, na minha opinião não faz sentido. Eu acho que tem que levar a sério. Se tem tantas pessoas da população que estão levando essa ideia a sério e acreditam nisso, Sim. eu acho que a gente tem que levar a sério essas pessoas. Elas Mas- são pessoas e elas estão Sim, aí. E todo elas mundo a têm o sério. direito Todo mundo a sério. de serem levadas a sério, na minha Sem opinião. dúvida, Concordo. sem dúvida. E outra, e se a ciência, né, e a matemática tá com o lado da esfera, Sim. qual que é o medo de debater? Não deveria ter nenhum medo. Exato, Nenhum. é aí que tá. Essa pergunta que você tá fazendo é extremamente válida e oportuna pro nosso momento. Vamos chamar aqui um terraplanista, um cientista terraplanista, um cientista pró-globo e vamos colocar os dois aqui. Vamos fazer o embate dos modelos. Quem é um cientista o terraplanista é aquele cara que você falou. Martins, do canal Sem Hipocrisia. Ok, vamos Excelente. pensar em trazer ele. Quem a gente trazer do outro lado? Poderia pegar qualquer... O Ariel Marcelino, do canal... Ariel Marcelino. chama eu, Flo. Vamos nessa.
pessoa disposta Vamos pensar, a a debater, galera pode pensar. Ele seria pode dar extremamente válido. sugestões. Se o Martins aceitasse, né? Claro, aí teria que ver com ele e tudo mais. Cara, ele é um cara extremamente inteligente. O canal dele é excelente. Canal sem hipocrisia. Falo de novo desse canal aqui. Rapaziada que tiver curiosidade, vai lá e dá uma conferida. Então, assim, é questão... Eu seria muito curioso de ver uma conversa entre duas pessoas que divergem nesse assunto e estão capacitadas. Sim. Que estudam. Porque eu não estudei nada sobre isso. Se eu Sim. quisesse refutar algo assim, eu não saberia como. Bom, vamos parar por aqui porque o vídeo já ficou grande, né? Ficou bastante longo. Aí, ó, Flow, chama eu, tamo junto, eu me disponho aí. Eu tenho informação sobre isso, eu tenho formação na área. Então, é isso aí. Pessoal, novamente, eu não quero treta com o Super Xandão. Eu acredito nele que vai me salvar no fim dos tempos, tá? Então, a ideia é só trocar informação mesmo, que é assim que eu acredito que a gente constrói conhecimento. Então é isso, pessoal. O vídeo foi mais simples mesmo. Tomara que agora tenha gravado o áudio, não tenha gravado outra hora à toa. E é isso aí.